O Grupo Casas Bahia demitiu cerca de 3 mil funcionários, fechou quase 300 lojas apenas em agosto. As medidas fazem parte de um plano de reestruturação apresentado pela empresa à Justiça de São Paulo. A varejista afirma também que enfrenta uma das maiores crises financeiras de sua história. Entre os fatores citados estão juros elevados, queda no consumo de bens duráveis, Paula Camacho, o aumento da inadimplência e o alto custo da dívida. Exato. Desde 2023, o grupo já havia fechado 55 lojas e reduzido cerca de 8.600 postos de trabalho. Com as medidas adotadas em 2026, o número total de demissões chega a aproximadamente 11.600. Enquanto cerca de 255 lojas foram encerradas. As Casas Bahia também entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo. O processo envolve a companhia e outras 9 empresas do grupo e prevê a renegociação de cerca de 17 bilhões e 300 milhões de reais em dívidas. E para analisar a crise das Casas Bahia, o impacto das demissões e o fechamento das lojas, o cenário do varejo brasileiro, vamos conversar com o economista Carlos da Costa. Ele já está com a gente? Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo novamente aqui no Oeste com Elas. Bom dia, Paula. Bom dia, Diana, Bianca, Geisiane, Ludmila. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã, com todas vocês aí de rosa. E, obviamente, quem está em Orlando tem aí a licença poética de estar de azul, porque a economia dos Estados Unidos está bem melhor do que a nossa economia no Brasil. Carlos, que esteve conosco semana passada, tirando todas as dúvidas sobre economia e voltou agora ao vivo aqui no Oeste com Elas para falar novamente sobre essa crise econômica que pode estar para acontecer aqui no Brasil. Carlos, o que explica essa crise que atingiu uma das maiores varejistas do Brasil, as Casas Bahia, e qual o impacto dessa recuperação judicial que está acontecendo, principalmente para os empregos e para os brasileiros? Olha, a gente pode mencionar várias causas para essa crise. O fato de que o varejo está se deslocando cada vez mais para o varejo online, uma perda de renda das pessoas mais pobres, mas nada disso se compara com o fenômeno trágico de juros altos do governo do PT. Isso aí ninguém consegue sobreviver na prática, nenhuma empresa consegue sobreviver, nenhuma pessoa física consegue sobreviver muito tempo com a taxa de juros do jeito que está. Olha só, hoje a taxa de juros que o governo paga já é estratosférica, é a maior do planeta em termos reais, está em torno de 14%. Mas as empresas, na média, estão pagando 24% ao ano e as pessoas físicas estão pagando 64% ao ano na média. Eu fiz aqui uma continha para dizer o seguinte: o que acontece depois de 4 anos com uma dívida de R$1.000 para a pessoa física e para a pessoa jurídica, porque é juro sobre juro, né? Não é assim, você vai somando, a pessoa tem uma dívida e acontece o seguinte: depois de 4 anos, a empresa tem uma dívida mais de 2 vezes maior do que a inicial. E a pessoa física tem uma dívida 7 vezes maior do que a inicial. E eu estou falando taxas médias de juros. Quem tem uma dívida no cartão de crédito ou no cheque especial é muito mais do que isso, é só na média. Então vamos supor que uma empresa, por exemplo, vamos pegar inclusive o caso das Casas Bahia. Ela tinha uma dívida, essa dívida 4 anos atrás ela era contornável, e vamos supor que de juros ela pagasse metade do seu lucro. Tá? Então ela pegava o lucro, metade pagava juro, a outra metade ia diminuindo a dívida e distribuindo para os acionistas. Essa dívida que antes tomava metade do lucro, depois de 4 anos toma mais do que o lucro inteiro. Ou seja, ela vira uma bola de neve. E quando vira uma bola de neve, aí é um Deus nos acuda, porque os bancos param de emprestar dinheiro, porque veem que a dívida é impagável, fundos de crédito param de emprestar dinheiro e a empresa quebra. E aí, para evitar que ela feche as portas, ela recorre à chamada recuperação judicial. O que é recuperação judicial? Ela fala o seguinte: olha, eu vou parar de pagar
a todos os credores, aos bancos, às pessoas que prestaram dinheiro, eu vou parar de pagar para eu não quebrar. Enquanto eu reestruturo aqui as minhas dívidas, eu vou organizando também a casa para ver se eu consigo cortar custo. Só que tem um problema. Quando para de pagar, os bancos param de receber também. Então eles têm menos dinheiro para emprestar, começam a ter prejuízo. Fundos de renda fixa, muita gente colocou dinheiro em FDIC e tal, fundos de renda fixa, que supostamente eram AAA, ou seja, eram para empresas que não tinham risco nenhum, começam a perder dinheiro. E aí o que acontece é uma crise de crédito, porque todo mundo começa a desconfiar das empresas, as empresas ficam sem dinheiro para tomar crédito, e aquilo que ia acontecer com essa taxa de juros acaba se precipitando, uma grande crise financeira. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo ao Oeste com Elas, obrigada por conversar aqui conosco, com a nossa audiência. Você acabou de trazer aqui para a nossa audiência as questões do crédito, essa credibilidade mesmo que as empresas têm no que diz respeito ao crédito. Além dessa questão, a Casas Bahia também, ela, dentro dessa dívida dela de mais de 17 bilhões, tem também algumas seguradoras e outras empresas que são fabricantes de eletrodomésticos. A minha pergunta para você é a seguinte, há um efeito colateral também em relação a essas empresas? Isso pode abrir um efeito cascata? Só para a gente trazer informação para a nossa audiência, entre essas empresas estão Samsung, Electrolux e LG. Olha, excelente pergunta, porque eu mencionei um lado do impacto da crise, que é sobre aqueles que emprestaram dinheiro para Casas Bahia, bancos e fundos de investimento. Não apenas para Casas Bahia, tá? Isso que está acontecendo com a Casas Bahia está acontecendo com muitas empresas, varejistas e de outros setores, principalmente empresas pequenas e médias. O problema é que pequena e média não dá manchete nos jornais. Quando acontece com as Casas Bahia, a gente tem um impacto mais visível daquilo que está acontecendo no Brasil inteiro. Olha, Samsung, LG, Electrolux são empresas internacionais. O Brasil é uma parte. Então, assim, isso não vai afetar a Samsung, a LG, a Electrolux. Vai afetar o crédito que essas empresas dão para os varejistas brasileiros. Isso que aconteceu com as Casas Bahia, essas empresas e muitas outras vão tomar como uma referência e vão dizer o seguinte, olha, eu já não vou dar tanto crédito para a empresa brasileira, ou vou dar com um custo mais alto. O custo das empresas brasileiras varejistas aumenta e os preços aumentam. Agora, tem fornecedores nacionais. Tem fornecedores nacionais para os quais as Casas Bahia são muito relevantes. E para esses fornecedores nacionais, não só de produtos, vamos pegar agências de marketing, por exemplo. As Casas Bahia, durante muito tempo, foram o maior anunciante do Brasil. As empresas de marketing, os veículos que dependiam das Casas Bahia, vão ficar sem receber. Então, eles vão ter que cortar empregos, vão ter que também renegociar as suas dívidas. É um efeito em cascata que as Casas Bahia geram para todos os seus fornecedores. Agora, o mais triste é com os empregados, né? São milhares de empregados que vão ser demitidos numa tentativa de enxugar os seus custos. Isso é muito difícil de ver. Agora, olha para aquilo que não é tão visível, mas que é quem mais gera emprego no Brasil, que é a pequena empresa. Se as Casas Bahia, com toda a sua força, estão tendo isso, imagine as pequenas empresas. Udi? Tudo bem, Carlos? Bom dia, que bom recebê-lo aqui novamente no Oeste com Elas. Carlos, eu tenho uma pergunta em relação ao varejo físico como um todo. A gente está vendo aí uma enxurrada no comércio digital, que está muito forte. Eu, por exemplo, vou me citar como exemplo, eu praticamente não vou mais a lojas físicas. Eu compro praticamente tudo que eu preciso pela internet. Como é que você vê esse movimento? Porque para você manter uma loja física, você tem que pagar ar-condicionado, muitos funcionários ali presentes, conta de luz muito alta, aluguel. Você precisa de muito mais capital para fazer aquilo ali girar. Você vê isso como um movimento da economia daqui para frente? Você vê o varejo físico fechando por conta do digital, vê isso como um dos fatores para esse fechamento? Como é que você vê o futuro do varejo físico?
Olha, também é um desafio que o varejo físico tem que enfrentar, mas muitos varejistas estão fazendo aquilo que as Casas Bahia tentaram fazer, a Magalu tentou fazer também, que é lançar o seu varejo digital, para fazer o que a gente chama, tem um nome bonito, que é Omnichannel. Você se relaciona com o cliente por todos os canais. Você vende tanto no varejo físico quanto no varejo digital. Evidentemente, o número de varejistas físicos ou o número de lojas de varejistas físicos tende a ir diminuindo por conta do aumento das vendas no varejo digital. E aí eles começam a se reinventar. Estou vendo aí as Casas Bahia numa loja conceito, por exemplo. As Casas Bahia lançaram a loja conceito. Magalu lançou loja conceito, Renner lançou loja conceito. Por quê? Para tentar atrair o consumidor. E aí o consumidor vai. E tem dados que mostram que o consumidor que vai em lojas bonitas, que tem inovações, que tem produtos que ele não conhecia, ele tende a gastar um valor mais alto do que no varejo online. Ou seja, a loja física ela passa a ser um local onde o consumidor vai para conhecer coisas novas. E por quê? Porque ele muitas vezes no varejo digital, inclusive da forma como o varejo digital é feito, ele tende a ver coisas com as quais ele está mais acostumado. Então, quando você entra numa Amazon, no Mercado Livre e outros, mesmo os varejos digitais dessas lojas físicas, eles usam lá uma inteligência artificial, antes até desse mundo de inteligência artificial, a Amazon já era craque nisso. Ela oferecia para você aquilo que você estava mais acostumado a comprar. Então, a pessoa ficava até acomodada em casa. Olha, eu já sei, já entro lá no site da Amazon, no Mercado Livre, já me oferece aquilo que eu nem sabia que eu queria. Mas aí ele lembrou que eu comprei no passado e que eu quero agora. Só que existe um limite desse varejo digital, que é o limite da experiência do consumidor. E as pessoas são pessoas, nós somos seres sociais, né? A gente gosta de sair, a nossa evolução e a nossa criação nos fez seres sociais. A gente gosta de ir para um lugar novo, passear, sair com a família, por mais que o smartphone esteja meio que reduzindo a nossa atenção, a gente continua gostando de passear numa rua como a Oscar Freire em São Paulo, como várias outras ruas ou shoppings e tal. Isso não vai acabar nunca, tá? O que está acontecendo em países prósperos, sabe, Ludmila, como aí nos Estados Unidos onde você está, é que a economia cresce tanto que o varejo físico não diminui tanto, ele só para de crescer. E aí o crescimento da economia como um todo vai se dando no digital. Agora, países que estão estagnados por conta de governo, como esse governo atual que deprime a economia, ele acaba sofrendo mais, porque aí a economia não cresce, o que acontece é que você fecha a física para as pessoas comprarem na digital. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Carlos, muito bom dia, bom falar contigo. Eu queria que você trouxesse aqui, até mesmo na posição de quem já atuou diretamente com Paulo Guedes, também já montou plano de governo, né? Para o Novo, por exemplo. Eu queria que você trouxesse a tua visão sobre esse panorama que nós vemos agora, porque o que parece é que muitos empresários ficam com medo de falar mal do governo, falar mal das taxas ou de ser também censurado, e é muito do que até as pessoas hoje têm enfrentado, essa autocensura. Não apenas empresários, mas também eu vejo economistas, né? Até muitas vezes dá a impressão de que estão cheios de dedos para falar qualquer coisa sobre esse governo. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua visão sobre esse elefante na sala. É um elefantão, viu? Daqueles bem fedorentos ainda por cima. Olha, eu sou empresário. Eu não tenho medo. Eu tenho bastante coragem de falar aquilo que eu penso. Só que eu conheço alguns empresários
que foram perseguidos. Que o governo usou Receita Federal, usou outras auditores do trabalho e outras partes do governo para perseguir empresários. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque não existe país próspero sem empresas prósperas. E não existe país que faz o que precisa ser feito sem que as elites se pronunciem e defendam o correto. Países em que as pessoas têm medo de falar o correto estão fadados a não fazer o correto. Então, talvez seja uma das coisas mais preocupantes hoje é esse medo de criticar o governo e dizer o seguinte, colocar o dedo na ferida e dizer, olha, este é um governo irresponsável, gastão, um governo que não tem limites, um governo que aumenta impostos, que sacrifica quem produz, que está gerando uma crise financeira gravíssima. Isso tem que ser dito. Porque se a gente não falar isso, o governo vai continuar sacrificando quem paga imposto, quem produz, quem tenta investir no Brasil, porque o mais punido por essas taxas de juros é quem acreditou no nosso país e tomou um crédito a investir. Aquele que não acreditou, que disse o seguinte, o Brasil não tem jeito mesmo, eu vou investir em outros países, eu vou investir no Paraguai aqui do lado, cansei do Brasil, esse deu bem. Porque esse não se endividou para investir na produção. Que coisa triste isso que está acontecendo no nosso país. Que país sem rumo é esse? As pessoas vão perdendo a esperança. E ao perderem a esperança, elas ficam com mais medo ainda. Por quê? Se eu não acredito que as coisas vão funcionar, se eu não acredito que adianta eu falar e defender um Brasil correto, por que eu vou falar e correr o risco de ser perseguido? Eu não vou falar. O que vence esse abuso do poder do governo, porque todo governo no mundo tem uma tentação para abusar, tá? O que segura o governo é a sociedade, né? É a Suprema Corte. Então isso é o que segura e controla o governo, que é o monopolista da força violenta, para que ele abuse. Quando a sociedade perde a esperança, ela não briga mais, ela vira amorfa. Então nós estamos vivendo hoje no Brasil um momento muito difícil, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista moral e político. A gente só vai sair dessa quando as nossas elites, não estou falando só elite econômica, não, estou falando elite do pequeno empreendedor que briga para pagar suas contas, a elite intelectual, a elite da imprensa, essa elite cultural, quando as elites, que é quem, por definição, pensa o novo Brasil e assim por diante, enquanto elas estiverem caladas, enquanto elas estiverem com medo, a gente não vai vencer essa batalha, mas eu tenho certeza que o Brasil é mais forte do que isso. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa, que a gente vai ter um futuro brilhante pela frente, mas para isso a gente tem que mudar muita coisa. Em ano de eleições, não é? Ainda mais agora em outubro, eleições, é preciso usar o nosso poder como cidadão, como eleitor, para tentar e seguir realmente com essa esperança, lutando por um futuro melhor e merecido para o Brasil. Sei que, Carlos, tem um compromisso daqui a pouquinho, que podemos ficar com você até cerca de 10h30, queríamos falar de inadimplência, gastos governo, parece que até o próximo presidente que vem assumir, de qualquer forma, vai ter desafios enormes pela frente, seja quem for. A gente colocou uma enquete hoje no chat, qual é o maior problema econômico do governo Lula? Aumento de impostos, inflação, déficit nas contas públicas, sanções dos Estados Unidos. Mas queria perguntar para você, que da última participação não perguntei, sobre a escala 6x1. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, acabou assinando um despacho, avançando com essa PEC do fim da escala 6x1, até como um aceno de reaproximação a Lula, e são diversas as discussões sobre os prós e contras desse novo possível cenário. O que você destaca para a nossa audiência por aqui sobre o tema? Olha, eu acho que a CLT é um regime do passado, né?
essa série de medidas e de regras que outrora protegeram o trabalhador, hoje acabam sendo uma espécie de camisa de força. O mundo inteiro está flexibilizando a legislação trabalhista, até porque as pessoas cada vez mais são autônomas. Então, eu vou citar o exemplo quando a gente permitiu que os motoristas de aplicativos fossem MEIs. Aí a gente chamou o primeiro MEI, quando eu estava no governo, a gente chamou o primeiro MEI de motorista de aplicativo. Aí fizemos uma coletiva de imprensa, ele não foi nem brifado por nós não, tá? Aí ele tinha vários jornalistas e perguntaram para ele, você não preferia ter a garantia das leis trabalhistas, férias, 13º, não é muito sacrificante para você? Aí ele falou, eu nunca mais volto para a CLT, pelo contrário, eu trabalho muito mesmo, mas eu fico com meu dinheiro, eu trabalho quando eu quero, quando eu preciso, eu trabalho 7 dias por semana, quando eu quero eu fico uma semana sem trabalhar, eu viajo com a minha família, eu trabalho a hora que eu quiser, eu tenho liberdade. Eu não sou a favor de escala 6x1, nem 5x2, nem 4x3, nem nenhuma dessas, eu sou a favor da liberdade. Acho que cada um tem que escolher. A gente tem que começar a tratar o adulto como adulto no Brasil, né? Ele é dono das suas escolhas. Aquele que quer trabalhar mais, ele trabalha. Até porque boa parte dos brasileiros são informais. E na informalidade não tem isso de escala, nem nada disso. A pessoa trabalha o quanto ela precisa e quanto... Sabe por quê? Inclusive, vamos pegar a China, tá? Tem muito chinês que trabalha 7 dias por semana. E tem chinês que trabalha 5 dias por semana. Aí tem algumas pesquisas sobre isso, né? Por que o chinês às vezes trabalha tanto? É porque ele sonha com uma vida melhor para ele no futuro e para sua família. Então ele trabalha tanto assim para ir juntando o dinheirinho dele, para ele eventualmente, inclusive, abrir a sua própria empresa. Nós temos no Brasil 19 milhões de empreendedores. Esses 19 milhões de empreendedores trabalham 7 dias por semana, a maior parte deles. Quem é empresário sabe disso. E você acha que esses empresários, daqui a alguns anos, vão se arrepender de terem trabalhado 7 dias por semana? Não. Porque eles têm esperança, eles acreditam no negócio deles, eles estão construindo a vida deles, assim por diante. Agora, quem quer ter... um regime como o da CLT, que tenha. O que nós defendemos é ter alternativa. As pessoas, até o governador Romeu Zema, ele costuma usar o exemplo do casamento. Hoje a pessoa que vai casar pode escolher regime de comunhão total, parcial e tal, que é uma das decisões mais importantes da vida. Por que a pessoa, quando vai trabalhar, não pode escolher o regime que ela quer? Então eu acho que a gente tem que tratar os adultos como adultos e não como pessoas que não sabem pensar. Às vezes o pessoal chama, tem um nome também diferente, hipossuficiente, assim, olha, ele é fraquinho, ele não sabe pensar direito, então o Estado tem que protegê-lo. E aí você fala assim, obrigado Estado, você me protege, eu quero trabalhar 6 dias por semana para juntar um dinheirinho. Não pode, eu estou te protegendo, você não pode trabalhar 6 dias por semana, eu estou te protegendo, porque é isso. Não, peraí, cadê a liberdade individual de querer trabalhar mais tempo? Aí o que acontece muitas vezes? O que acontece muitas vezes é que a pessoa acaba trabalhando em 2 empregos, às vezes um formal e um informal. Tem inclusive uma pesquisa mostrando que quando foi aprovada a lei das empregadas domésticas, colocando várias proibições de escalas e assim por diante, sabe o que aconteceu? Na média elas começaram a trabalhar mais horas por semana, porque elas começaram a pegar 2 empregos, 3 empregos. E aí elas trabalham o dia com a quantidade de dias que elas quiserem. Boa parte das diaristas, por exemplo, trabalham 6, às vezes até 7 dias por semana, por quê? Porque querem ter mais dinheiro para melhorar a sua casinha, para pagar, às vezes, a faculdade do filho. Quem é o governo para dizer para as pessoas adultas qual o máximo que elas podem trabalhar? Imagina, agora tudo bem. Isso é CLT, se a gente tivesse um regime alternativo, está tudo bem. As pessoas escolhem quem quer ser CLT, CLT. Quem não quer ser CLT,
vai para o regime alternativo. País maduro, país que cresce, país próspero, respeita a vontade das pessoas. O cidadão tem que ser maior do que o Estado e não vice-versa. Mas Lula outro dia dizendo que não, né? O cidadão tem que ir para casa namorar, não quer saber de trabalhar para prosperar e crescer, precisa ter descanso, coitados, né? Bom, Carlos da Costa, obrigado pela participação. Todo mundo tem que descansar, namorar é bom, dar atenção para a família é bom, viajar é bom e assim por diante. Só que o ser humano, ele precisa trabalhar para pagar suas contas e encontrar sentido na vida. Muita gente que hoje está fora do trabalho há muito tempo, ganhando Bolsa Família e assim por diante, está preso na miséria. E tem pesquisas mostrando que essas pessoas que estão presas na miséria acabam tendo mais doenças mentais, inclusive se viciando mais. O fenômeno das bets, ele é o resultado da miséria que o Brasil vive, da prisão cognitiva que as pessoas vivem. Eu sonho com um país melhor, eu tenho certeza que vocês todos aí, a sua audiência também. Claro, e outro dia mesmo você contava pra gente aqui sobre essas pessoas encostadas há muito tempo já no Bolsa Família, como podem não conseguir retornar à vida social, econômica, corporativa, voltar a ter um trabalho, mesmo caso queiram, dificilmente terão essa condição, e que a pessoa tenha a liberdade de escolher que horas namorar e que horas trabalhar, enfim. Carlos, tudo de bom, ótima quarta-feira pra você, até uma próxima e espero que em breve, viu? Sempre uma alegria a sua participação. Muito obrigado, um forte abraço. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, o kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.